A Torre de Babel. Depois que Noé e sua família saíram da arca, eles edificaram um altar ao Senhor. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus então lhes deu algumas importantes instruções e ordens. Instruções e ordens sobre como seriam alimentados, sobre que tipo de alimento deveriam comer, sobre o valor, a preciosidade da vida humana, deixando muito clara a distinção que ele fazia entre os animais e os seres humanos, pois afinal, os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus concluiu suas instruções novamente com as palavras: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E Deus terminou dando-lhes a maravilhosa promessa de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Deus então colocou o seu arco nas nuvens como sinal da sua aliança com os homens. Os anos foram passando, os filhos de Noé tiveram filhos e estes filhos tiveram filhos depois deles. As pessoas foram se multiplicando na terra. Conforme as pessoas se mudaram para o leste, encontraram uma planície na Babilônia e se estabeleceram lá. A Bíblia diz: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Todos falavam uma mesma língua, e podiam se entender e se comunicar. Eles declararam com orgulho: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles fizeram tijolos e usaram betume, ou um tipo de piche, como argamassa. A Bíblia diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus viu como eles estavam trabalhando juntos para fazer planos tão rebeldes e orgulhosos e podiam trabalhar juntos sem restrições, porque falavam todos uma mesma língua. Então Deus decidiu parar aquela construção, confundindo sua língua para que eles não pudessem se entender. Vocês podem imaginar a confusão que aconteceu? Num minuto, um estava pedindo para o outro passar outro tijolo ou misturar mais um pouco de argamassa, e no minuto seguinte não podiam mais se entender. Os trabalhadores começaram a balbuciar em diferentes idiomas e pararam de trabalhar juntos. As obras foram interrompidas e grupos de pessoas se espalharam para viver em diferentes partes do planeta. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A Torre de Babel, pura e simplesmente, foi um ato de rebelião contra Deus. É bem provável que a construção da Torre de Babel foi ordenada para criar uma estrutura alta o suficiente para escapar de outro dilúvio mundial caso viesse. Mas Deus havia prometido não enviar outro dilúvio. E também ele enviou o dilúvio em primeiro lugar por causa da maldade e violência dos homens. De certa forma, a Torre de Babel foi uma maneira de sacudir o punho para Deus, dizendo: Vamos criar uma estrutura tão alta que nem o Senhor poderá nos destruir. Além disso, o povo de Babel não seguiu a ordem de Deus de se espalhar por toda a terra. Eles se estabeleceram ali em desobediência direta e começaram a construir essa estrutura que esperavam que durasse. Aprendemos aqui que se tentarmos desobedecer diretamente a uma ordem de Deus, Ele irá intervir. Assim como o povo do Vale de Sinar se recusou a se espalhar e povoar toda a terra, e Deus confundiu suas línguas, forçando-os a se moverem e encherem a terra. Nunca dá certo desobedecer a Deus. Nessa história vemos o que acontece quando a humanidade tenta impedir os atos de Deus. Eles tentaram, por suas próprias mãos, criar sua própria arca de salvação, sua própria fortaleza. Mas a salvação só vem por um meio, por Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo. Pode ser que pessoas não estejam construindo torres hoje em dia para garantir a sua salvação, mas ainda assim estão tentando fugir da ira de Deus e alcançar ao céu à sua própria maneira,
com suas próprias forças, talvez por meio de suas boas obras, talvez por sua frequência à igreja semanalmente, talvez por meio de seus serviços comunitários e outras boas obras. No entanto, nada disso pode nos salvar. Não podemos chegar a Deus de qualquer maneira, à nossa maneira. Precisamos encontrar a salvação pelo único caminho, que é Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6.